Oi, indignados! Vocês estão preparados para terem as mentes explodidas? Depois de reler e rever várias coisas sobre Game of Thrones, eu acredito ter feito uma descoberta chocante sobre Westeros e sobre o Rei da Noite. Miladies e milords, nós fomos enganados. Durante todo esse tempo, 21 anos de livros, 8 anos de série, nós fomos completamente enganados pela história que nos foi contada. Quer dizer, eu acredito que a gente tenha sido, esse vídeo é só uma teoria. Antes de começar, é preciso dizer que esse vídeo vai ter spoiler de Game of Thrones e de Capitã Marvel. Sim, Capitã Marvel. Parece que não tem nada a ver no momento, mas tem tudo. Então, estejam preparados, tá bom? Tudo começou quando eu assisti esse vídeo do Film Theory que está aqui nos cards. Basicamente, eles falam que se Game of Thrones de fato levasse a sério os valores passados pela série desde o primeiro episódio, o final mais digno possível seria os White Walkers matarem todo mundo. Sim, todo mundo mesmo, sem exceção. Valar Morghulis. Yes. All men must die. Game of Thrones tem 3 valores centrais. O poder tem um preço, as instituições são falhas e o orgulho é perigoso. E, segundo o Film Theory, todos os personagens de Game of Thrones de alguma forma ignoraram ou foram contra esses valores, dos mais cruéis aos mais nobres. Nós temos, por exemplo, a Cersei se fudendo ao pagar o preço do poder. Jon Snow se fudendo por acreditar nos valores nobres da família dele. A Daenerys se fudendo pela sede de poder e pelo desejo de sentar no trono de ferro. O vídeo mostra que os únicos momentos em que os personagens se deram bem na série foram quando eles abandonaram as instituições e a sede por poder. Mas mesmo na 8ª temporada, esses personagens continuam insistindo em ir contra esses valores. O Jon Snow tá disposto a abrir mão de tudo para derrotar os White Walkers sem se preocupar com o preço disso. A Sansa está tão focada em manter o poder da casa Stark e das tradições do norte que não está focando na guerra. A Daenerys continua obcecada pelo trono de ferro. A Cersei se importa mais em manter o trono do que em lutar pelos vivos. E por aí vai. Por isso, a conclusão do Film Theory é que todos os personagens de Game of Thrones deveriam morrer simplesmente porque não conseguiram abrir mão das instituições e da sede por poder e trabalhar verdadeiramente em equipe para impedir os White Walkers. E eu concordo com ele, mas eu acho que tem um fato muito importante que estamos ignorando e que dá uma outra visão sobre esse contexto. No final da 5ª temporada de Game of Thrones, nós finalmente descobrimos como o Rei da Noite foi criado. As crianças da floresta estavam em guerra com os humanos e criaram os White Walkers para que eles servissem como uma arma pro lado delas. You made the White Walkers. We were at war. We were being slaughtered. Our sacred trees cut down. We needed to defend ourselves. Quando a criança conta isso pro Bran, ela parece incrivelmente assustada, não parece? Ela de fato temia muito os homens a ponto de ter criado os White Walkers. Infelizmente, depois de cumprir sua missão e de proteger as crianças, os White Walkers acabaram se voltando contra elas. Mas foquem aqui na informação de que eles foram criados para proteger o mundo dos homens. Um pouco antes da estreia da temporada, o Coxinha Nerd postou esse vídeo que tá aqui nos cards, em que eles analisam a história do Rei da Noite, e eu realmente recomendo muito que vocês vejam, porque tem várias informações interessantes que o próprio ator do Rei da Noite divulgou. Nesse vídeo, eles levantaram uma pergunta muito importante: qual é a motivação dele? Originalmente, era matar os humanos. Depois, pode ter se tornado uma espécie de vingança contra as crianças da floresta, que o transformaram naquilo. E agora que as crianças da floresta morreram, ele está atrás do Bran. No segundo episódio da 8ª temporada, o Bran diz que o Rei da Noite está atrás dele, porque ao matá-lo, ele estaria apagando toda a história da humanidade. Porém, a Cris e o Panda do Coxinha Nerd, antes mesmo da confirmação de que era atrás do Bran que ele estava, tiveram uma teoria que pra mim faz muito mais sentido. O Corvo de 3 Olhos, no passado, teria sido aquele que deu a ideia para as crianças da floresta de criar os White Walkers. Ou seja, matar ele também seria uma espécie de vingança. Ok, mas como todas essas coisas se conectam? De um lado, temos uma sociedade de humanos que se autocondenou, que foi contra os valores centrais da série e que não merece ser salvo. De outro, temos um Rei da Noite que foi criado para proteger o mundo dos humanos e que agora quer se vingar dos culpados da sua transformação. E aí vem a pergunta: por que exatamente nós estamos do lado dos humanos? A história toda de Game of Thrones foi escrita da perspectiva dos humanos. Nós fomos apresentados a personagens cativantes por quem torcemos e a outros horríveis que só queríamos ver morrer de uma forma grotesca. Mas tudo na perspectiva dos humanos e colocando os White Walkers como os vilões. Mas esses humanos são corrompidos, matam, fazem guerra, são invejosos, orgulhosos e avarentos.
Eles faziam tanto mal pro mundo que as crianças da floresta foram forçadas a criar uma arma, os White Walkers, para se protegerem deles. Então vocês percebem que os humanos não são os mocinhos dessa história? É aqui que entra o paralelo com Capitã Marvel. Se vocês pararem pra pensar, isso é exatamente o que acontece em Capitã Marvel. O filme começa mostrando ela vivendo com os Kree, uma sociedade de aliens que combate os Skrull, aliens feios e com bastante cara de mal que supostamente são os vilões. Nós passamos a maior parte do filme vendo os Skrull como inimigos e temendo a invasão deles à Terra, mas em certo momento nós descobrimos que os verdadeiros inimigos são os Kree e que tanto nós quanto a Carol havíamos sido manipulados esse tempo todo. O filme nos leva a achar isso pela forma que nos insere na história. Ele nos faz ver tudo da perspectiva da Carol, ainda como Vers, e como ela vê os Kree como aliados e os Skrull como inimigos, nós somos levados a ver da mesma forma. Então quem garante que Game of Thrones não tá fazendo a mesma coisa? Ao nos inserir no contexto dos humanos, colocando os White Walkers como inimigos, nós automaticamente vemos os humanos como mocinhos. Mas a verdade é que todos os elementos que nós vimos até agora mostram o quão vilanescos os humanos podem ser. E vale lembrar que nenhum vilão se vê como vilão, eles sempre se acham os mocinhos, assim como os Kree se achavam e a própria Carol acreditou. Se você acha que isso não é argumento suficiente, eu vou deixar aqui um argumento que tem tudo a ver com o roteiro. É muito comum que a primeira cena de uma série ou filme, ou o primeiro capítulo de um livro, diga a que a história veio e sobre o que ela é. Algumas cenas iniciais até nos permitem descobrir o final da história. E Game of Thrones, apesar de ter todos esses personagens incríveis, não começa com nenhum deles. A história, tanto do livro quanto da série, começa mostrando os White Walkers. E quantas histórias vocês conhecem que começam mostrando os vilões e não o mocinho protagonista? E sabe uma coisa que até agora não fazia sentido pra mim, mas que eu talvez esteja começando a entender? Se os humanos têm o Bran do lado deles, que consegue ver tudo e todos, por que eles têm tanta dificuldade de derrotar os White Walkers? Bom, já passou pela cabeça de vocês que talvez o Bran não queira que os humanos vençam a guerra? Se o Corvo de Três Olhos de fato foi quem incentivou as crianças da floresta a criarem os White Walkers no passado, e ele se arrependeu dessa decisão, pode ser que ele saiba que precisa morrer e na verdade esteja manipulando as coisas para que isso aconteça. E se ele de fato vê tudo e todos, pode ser que ele perceba que os humanos não merecem viver e esteja arquitetando as coisas para que os White Walkers vençam. A gente tem essa falsa impressão de que o Bran tá do lado dos humanos por conta da relação que ele tem com os irmãos, mas ele já deixou claro várias vezes que o Bran de verdade morreu e que ele agora é o Corvo de Três Olhos. Ele não tem mais laços com ninguém. I'm not his brother. Isso significa então que eu acho que Game of Thrones deve e vai acabar com todo mundo morto? Lá no vídeo do Film Theory, eles falam que seria muito difícil porque a HBO quer investir em spin-offs e é difícil fazer isso quando todos os personagens estão mortos. Mas todos os spin-offs anunciados até agora se passam no passado. E o primeiro confirmado, que já está em produção, fala justamente sobre os White Walkers e as crianças da floresta. Então é totalmente plausível que a série termine com os humanos morrendo, com a revelação de que eles eram os vilões e os White Walkers eram os mocinhos. E o spin-off nos conte a história do passado deles, dessa vez colocando os White Walkers como mocinhos e os humanos como vilões. Mas eu acredito que uma única pessoa vai continuar viva no fim da história, e essa pessoa é o Sam. Primeiro porque pra mim, o Sam é o George Martin e a história vai acabar com ele escrevendo o livro Crônicas de Fogo e Gelo. Mas deixando a parte brisa de lado, vamos aos fatos. Lembram dos 3 valores? O poder tem um preço, as instituições são falhas e o orgulho é perigoso. O Sam foi o único personagem de toda a série que não foi contra nenhum desses valores. Ele nunca lutou por poder, ele criticou instituições como a Patrulha da Noite e a Cidadela, assim como a liderança do Mance Rayder, e ele deixou o orgulho de lado inúmeras vezes, admitindo seus defeitos e fraquezas e reconhecendo o seu momento de se retirar. E se vocês lembrarem lá no começo da série, quando o Sam fica sozinho pra trás no meio de uma investida dos White Walkers, um deles olha diretamente nos olhos do Sam e mesmo assim não o mata. Ele simplesmente vira o rosto e segue em frente. Eu não sei porque ninguém tá mencionando essa cena em nenhuma das análises, gente. Essa cena faz todo sentido no mundo. Pra mim, essa cena prova que aquele White Walker olhou pro Sam, viu o medo dele, a fraqueza dele, a noção de inferioridade dele e percebeu que aquele garoto tinha os atributos que o tornavam digno de ser salvo. E por isso eu acredito que o único habitante de Westeros a sobreviver à guerra contra os White Walkers será o Sam. Bom, gente, essa foi a teoria de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. Tem live de Game of Thrones no canal toda segunda-feira às 8 da noite, então não percam elas também. A gente se vê no próximo vídeo.